Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Linkscast e hoje estamos com a nossa convidada muito especial, a Esté. A Esté é social media e minha mentora há um pouco mais de 2 anos que estamos juntas. Seja muito bem-vinda ao Linkscast. Obrigada. Hoje nós vamos falar muito sobre produção de conteúdo, então acompanhe a gente. Agora toda semana vai aparecer o Linkscast no Spotify e no YouTube. Acompanha e encaminha para alguém que possa se interessar por esse conteúdo. Esté, fala um pouquinho de ti. Hoje eu quero ouvir muito sobre produção de conteúdo, sobre tudo que a gente vem trabalhando na mentoria, né? Mas também para os nossos ouvintes entenderem o que pode estar errado nessa produção de conteúdo no marketing hoje em dia e o que está dando certo atualmente. Oi, galera. Meu nome é Stephanie Furman, mais conhecida como Esté Social Media. Para quem quiser me seguir nas redes, meu nome é Esté Social Media lá dentro. Eu tô no mercado de produção de conteúdo há mais de 4 anos, então há mais ou menos... Lá em 2021 foi onde eu comecei a minha jornada. Comecei como gestora de tráfego, mas eu não me sentia muito feliz fazendo aquilo. E desde lá eu entendi que o conteúdo era a base de tudo. Então eu comecei a trabalhar muito forte a parte das redes sociais. E eu fui num evento de marketing, que é o NL Experience. Lá dentro eu fiz os meus primeiros 10 clientes. E foi onde eu me tornei social media. Eu digo que existe uma Esté antes e uma Esté depois do NL. E eu vejo que as redes sociais, elas são a base de tudo, porque é o lugar mais democrático do mundo, onde você pode falar do que você quiser, pra quem você quiser, do jeito que você quiser, mas ela exige disciplina, né? Se você não se trabalhar, se você não tiver disciplina, você não vai ter os resultados, assim como dentro de uma academia. Não adianta você se matricular na academia se você não for lá toda semana. Então, tem que pagar todo dia ali nas redes sociais, você paga com o teu tempo, com a parte da produção de conteúdo. E o que eu vejo que durante muito tempo a gente viveu uma era onde as pessoas indicavam qual que era a música em alta que dava certo, e muita gente ganhou seguidor através disso, só que isso não se sustenta, tem muito perfil fantasma aí que cresceu com sorteio, com conta de engajamento comprada, que o número tá ali, mas é uma base morta, então a gente não consegue trabalhar com essa base para nada. Então, é muito melhor que você crie o seu conteúdo com autoridade, que você ache o teu formato criativo para você conseguir engajar com aquela galera que realmente quer ouvir do teu conteúdo sobre o que você tem para falar, para daí sim você ter uma rede social consistente que vai conseguir sempre trazer pessoas novas de acordo com o teu objetivo. Então, eu vejo que o que não dá certo é você tentar fazer de tudo um pouco. Quando você foca no teu porquê, tudo fica mais claro e fica mais consistente de trabalhar. Sim, mas e a pessoa que está nos ouvindo e que não tem agência, nem tem uma assessoria e ela quer começar a se organizar? O que tu dá de dica, assim? Então, a primeira coisa é entender o seu porquê. E esse papo, ele é bem terapêutico e profundo, porque você tem que ter um porquê claro. Existe um livro que chama Comece pelo Porquê, e eu sempre falo, né, dentro das minhas reuniões com os meus clientes, a gente vai começar entendendo o teu porquê. Por que você quer produzir conteúdo? E aqui a gente tem que ser sincero. Porque eu quero ganhar seguidor, porque eu quero ser famosa, porque eu quero ser reconhecido, porque eu quero vender mais. Mas vai mais pra dentro, mais profundo. Porque eu quero ter 10 mil seguidores falando sobre tal coisa. Beleza, então com base nisso a gente vai começar a fazer os estudos, né? Você vai começar a pesquisar. Quem da tua área já se destaca por isso? Quem é referência? O que ela fez que viralizou? Começa a observar o que as pessoas estão fazendo. E daí aqui, quando eu digo observar, não é que você vai olhar e vai copiar o que os outros estão fazendo. Muito pelo contrário, você precisa ver o que está em alta, o que funcionou para os outros e modelar para o teu jeito. Porque muito se fala sobre autenticidade, mas ser autêntico é só você ser você mesmo. Então, a tua personalidade, o jeito que você é no teu dia a dia é o que as pessoas deveriam trazer para dentro das redes sociais, porque isso elas vão conseguir fazer com mais consistência, né? Com mais tempo. Sim. Então, eu começaria me observando e fazendo essa pergunta bem profunda. Por que eu quero fazer conteúdo? Porque daí você chega nesse porquê e você começa a entrar um pouco mais profundo. Então, o que você tem de assunto central pode ser, sei lá, social media, por exemplo, né? A gente tá falando aqui de social media.
social media pode ser o nosso assunto central, só que os assuntos secundários, que são o que permeiam a nossa vida, eles são muito importantes. Então, você nunca é só social media. Talvez você seja mãe, talvez você seja dona de uma empresa, talvez você goste de assistir série. Então, cada um dos hábitos que você tem podem ser um pilar de conteúdo dentro da tua produção de conteúdo. E esses pilares vão te ajudar a organizar todas essas ideias. Então, eu começaria observando meu dia a dia, fazendo essa pergunta para trazer para dentro do meu entendimento. E daí, sim, você conseguir fazer uma produção de conteúdo muito mais assertiva para dentro das suas redes sociais. Ótimo, meu Deus, muito conteúdo em pouquíssimo tempo. E sobre as agências, né? Nós duas trabalhamos com isso, fazemos vendas. E toda vez que chega um cliente pra mim, a história é a mesma. Eu imagino que pra ti também. Eu vim de outra agência. E a agência me prometeu mundos e fundos. E não cumpriu. Ou não trouxe retorno. Então, o que tu acha, né, desse mercado hoje que tá todo... Ser social media hoje é só dizer que tu é, né? Tu não precisa provar, tu só dizer que sabe ter uma boa lábia e tu consegue vender. E o que tu acha disso, né? Dessas agências todas aí que não entregam um bom trabalho. Então, eu acho que esse problema, ele tem 2 quesitos. Ele tem o quesito, às vezes o cliente chega querendo tudo, achando que uma agência vai fazer site, tráfego, enfim, tudo, né? Dentro da nossa agência, a gente tem um pilar, que é o pilar da produção de conteúdo. Então, a gente faz tudo que envolve produção de conteúdo. Tráfego, site e tudo mais, a gente não trabalha. Então, o primeiro ponto é você entender o tipo de profissional que você está procurando. Se você está procurando alguém que seja especialista naquela área ou um generalista que fala de tudo um pouco, né? Segundo ponto é que, infelizmente, o nosso mercado, ele está um pouco manchado, sim. Porque tem muita gente fazendo Tá todo mundo tentando ver se dá certo ou não dá certo. Só que dentro dessa parte toda, a gente tem que ter responsabilidade. Então, se você é novo no mercado, geralmente o teu serviço ele é mais barato porque você não tem experiência. Quando você contrata um social media mais caro, geralmente ele entrega mais resultado e uma qualidade muito melhor porque ele já tem experiência. Então, o mercado vai nivelando muito pelo preço, mas existe muita gente boa que não se posiciona. Então, para os donos de agência, a gente também é o nosso próprio cliente, tem que ser o nosso próprio cliente, porque os outros têm que entender aquilo que a gente faz. Então, por exemplo, durante muito tempo eu me posicionei só como social media, só que a gente não trabalha só com social, a gente faz construção de marca, fortalecimento de branding, a gente traz todo um aparato por trás para entender os formatos criativos que performam no orgânico para os nossos clientes, para daí sim entregar aquele resultado de acordo com o objetivo. Então, eu acho que existe os dois lados, né? O lado do cliente entender aquilo que ele precisa para a operação dele e ir em busca dessa pessoa que realmente vai entregar resultado para ele e que vai dar match com o jeito dele, porque às vezes, tipo, o cliente que deu match comigo não dá match com você, mas uma pessoa dá match com você não dá match comigo. Então, tem mercado para todo mundo, mas os profissionais de social media também têm uma responsabilidade de estudar, porque a gente acha que do dia pra noite eu vou me tornar social media, não é bem por aí. Assim como qualquer outra profissão, você precisa estudar, você precisa entender as bases do marketing, por exemplo. Você tem que saber o que é preço, praça, produto, os 4Ps, né, no caso. A gente tem que saber o que é isso para trabalhar para dentro dos nossos clientes. Então, nunca é só uma coisa, é sempre um misto de coisas juntos que vão levar a uma excelência, né? Eu acho que o mercado tem muita gente ruim, mas tem muita gente que pode aprender e ficar melhor. Então, eu trabalho, né, com as mentorias e tudo mais, porque eu acredito que quanto mais conhecimento você dá para uma pessoa, melhor ela fica, o mercado fica melhor e a gente tem resultados muito melhores no mercado. Ótimo. E essa questão também do lado do cliente, né? A gente, aqui falando de colega para colega, eu tenho, né, algumas decepções, assim, quando o cliente chega e ele acha que a gente vai fazer 90% do trabalho, né? Eu tô te pagando, agora é contigo. O que tu tem de visão sobre isso? Então, produção de conteúdo e marketing é 80-20 e a equipe que trabalha o conteúdo é o 20. O 80 é o cliente. Porque se você quer que a equipe resolva tudo por você, muito provavelmente você tá fadado a ser substituído por uma IA, né? A gente tá numa fase da inteligência artificial. Social media tem que olhar para inteligência artificial. E os clientes também têm que entender que isso existe, a gente tá usando e que vai ajudar muito em tudo, né? Nas produções de conteúdos. Por exemplo, tinha cliente nosso que não tinha foto. A gente botou, fez um ensaio fotográfico na IA deles, na nossa IA, né, no caso,
que a gente usa lá pra conseguir fazer os criativos. Só que seria muito melhor se o cliente fizesse a parte dele de fazer as fotos, sabe? É muito diferente. Os resultados são muito diferentes. Cliente que participa é cliente que tem resultado. A parte de produção de conteúdo, a parte do cliente, ela precisa existir para que tenha resultado. Então, alinhar essa expectativa é muito importante. Hoje a gente não atende mais cliente que não faz a sua parte. Porque não tem como eu botar um pedestal na tua frente e fazer você gravar. Tipo, isso tem que partir de você. Sim. Se você tá querendo ganhar dinheiro com a internet, porque é possível. Tipo, se você tá em 2025, você tem mais de 15 anos e você não ganha dinheiro produzindo conteúdo, alguma coisa tá errada na tua vida. Porque tudo é digital hoje. Só que você tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço de estar presente, de fazer a sua parte, de gravar os criativos, de fazer os teus stories, de mostrar a tua rotina. Porque não tem como alguém gostar de você se você não aparece. Então, todos os dias você tem que estar fazendo a sua parte. Então, alinhar essa expectativa com o cliente é importantíssimo da nossa parte. E deixar claro pra ele, se você não fizer a tua parte, eu não sou santo milagreiro, né? Eu tenho minhas limitações também. Então, tem que ser o teu lado e o meu lado. Os dois têm que trabalhar juntos. Sim. É bem complicado isso, né? Até o posicionamento, né, da gente tem que ser bem assertivo, né? Não, assim não é assim que funciona aqui na nossa agência, né? Pelo menos deixar bem claro. E conta pra gente um case de sucesso teu e o que tu fez pra ser um case, né? Como que tu chegou nos resultados positivos? Então, hoje, nosso maior case de sucesso é atuar na área de lançamentos, né? A minha agência, ela é nichada para lançamentos, então a gente faz estratégia de conteúdo para quem tá lançando algum infoproduto, alguma festa, qualquer coisa que envolva lançamento, hoje a gente trabalha junto. Faz mais ou menos uns 6 meses que a gente decidiu nichar realmente, mas eu trabalho com a parte de lançamentos há 2 anos já. Eu tenho vários cases dentro da área de lançamentos, cada um no seu subnicho, né? A gente atende tanto a parte brasileira quanto clientes de fora do país. Então, a gente produz conteúdo hoje em português, inglês e espanhol. E a gente consegue fazer isso com maestria graças a IA hoje, né? Porque a gente tem todas as correções, a gente consegue traduzir os conteúdos que os clientes não conseguem gravar. Então, já trouxe essa possibilidade para dentro da agência justamente por conta de todas as atualizações que existiram, né? Dentro do mundo inteiro. Sim. Dentro do Brasil, hoje, eu atendo uma grande quantidade de advogados, então nunca quis atender advogado, mas eles caíram de bandeja dentro da minha operação. Todos os advogados que a gente atende, eles são infoprodutores, então eles ensinam para outros advogados alguma coisa. E a gente tem o case da Andressa Oliveira, que ela é uma advogada de um nicho bem específico. Ela ensina outros advogados a advogarem para famílias autistas. E a gente teve aí, desde que eu entrei, a gente entrou, tinha 50/60 mil seguidores, hoje a gente tá com 90 mil seguidores. É um trabalho de equipe em conjunto, né? Então, existe toda uma operação por trás disso. Nunca é só o orgânico, só o tráfego pago, só o copywriting. Então, dentro das organizações de lançamentos, a gente tem uma equipe de multissetores, né? Então, eu trabalho alinhada com a promessa que o copy do lançamento fez para aquele lançamento. O gestor de tráfego usa os conteúdos que eu produzo para dentro da distribuição de conteúdo. A gente procura o formato criativo daquele cliente para viralizar naquele nicho. Então, nos últimos meses, a gente trouxe aí mais de 10 mil seguidores para dentro dessa rede social da Andressa. E foi graças a uma identificação junto com a cliente. Por isso que o 80/20 é tão importante. Porque ela tá sempre ativa ali com a gente, falando, tá bom, não tá bom, isso aqui dá, isso aqui não dá. A gente identificou que o formato criativo de take, frase, bem nichado para advogado, trazia muitos seguidores no orgânico. A gente começou a usar isso para dentro do tráfego pago também. E a gente foi trazendo muito resultado para dentro dessa cliente. E foi onde até eu falei, é isso aqui mesmo que eu quero fazer. Tipo, é lançamento, a minha praia, e eu vou surfar a onda aqui dentro do lançamento. Então, hoje, a nossa agência, a nossa operação inteira, ela é voltada para a parte do lançamento. A gente usa alguns formatos criativos diferentes. Então, a gente tem tanto a parte de carrossel, estático, quanto a parte de vídeos com cunho viral. Então, a gente trabalha caixinha de pergunta também. E tudo isso graças a expert que dá a liberdade pra gente conseguir fazer todas essas produções e testar tudo aquilo que precisa pra gente chegar nos resultados. Então,
tem o lado de todo mundo, né? Não existe o meu trabalho sem o tráfego, sem a copy, sem o expert. Todo mundo tem que trabalhar junto. Sim, eu também falo isso, né? Os melhores clientes que a gente tem na nossa agência hoje também são os que botam a mão na massa. Eu tenho cliente que escreve a copy dele, ou que ajusta o que a gente faz e ele mexe, né? E, cara, a Roberta, nosso case também, né? Toda semana tem reunião. Tem cliente que tá 4 meses sem fazer reunião com a gente. Claro, né? A gente vai nos virando ali, a gente se vira, mas quando o cliente tá junto é outro resultado, né? Tanto que ela ganhou também 40 mil seguidores em um ano. E é muita mão na massa. Todo mundo quer o resultado delas, mas ninguém tá disposto a fazer o que elas fazem, né? Então, se você quer o resultado que um amiguinho tem, você tem que, no mínimo, se dispor a fazer o que o amiguinho faz, ou até melhor. Porque se você quer ter mais resultados, você tem que fazer o que o outro não faz. É isso aí. Ou fazer um feijão com arroz bem feito. Eu sempre digo, né? A maioria das pessoas contrata uma agência, acha que a gente vai fazer tudo, que a gente vai gerar os vídeos, que a gente vai fazer os roteiros, que a gente vai gravar. E não é assim que funciona. Você tem que ter o seu lado, senão não vai dar certo. Tipo assim, hoje a gente não pega, né, cliente que não faça a sua parte, justamente por isso, porque ficar batendo com a cabeça na parede. É você ficar tentando desenvolver estratégia para uma operação que não tem alguém ativo por trás. E daí isso não vai ter sucesso. Exato. E eu também acho que é muito uma questão de organização, né? Porque se tu separar 1 hora por semana, poxa vida, 1 hora por semana é questão de prioridade, né? 1 hora por semana pra te olhar, pra te parar, pra pensar. E ali as 3 horas do mês pra te gravar teus conteúdos. Ótimo, perfeito. O resto a agência consegue se virar. Agora, se nem 1 hora por semana tu tem, aí é mais difícil. Daí não é o digital o lugar, né? É realmente continuar trabalhando no off e tentando conseguir clientes por indicação, que é o que acontece no fundo, né? Eu sou muito chata em relação a isso. Eu bato na tecla e eu falo pros clientes, tu tá realmente disposto a fazer a tua parte? Porque se tu tiver, vai dar certo. Porque se não tiver, realmente não faz sentido. Nem comece, sabe? Eu sou a pessoa comece do jeito que dá, mas tenha vontade de melhorar. Sim. Se você não quiser fazer nada, daí realmente deixa pro amanhã fazer, exato, sabe? Então, exato. Tem que ter o teu lado. E falando em tu acha que o social media vai perder emprego? Vai deixar de existir por causa da IA? Acho que sim. Acho que toda e qualquer... Deixa eu reformular minha frase aqui. Eu acho que toda e qualquer profissão ou profissional que não usa pelo menos meio neurônio para pensar sobre o que a IA tá ditando vai ser substituído por uma IA. Então, a inteligência artificial, ela veio para facilitar a nossa vida. Você ganha horas e mais horas, por exemplo. Há 4 anos atrás, eu atendia 30 clientes sem ChatGPT. Hoje, você consegue atender com muito mais maestria, entregar uma qualidade muito melhor, porque a gente tem recurso a nosso favor. Não tem nada que você não consiga perguntar para a inteligência artificial e implementar que melhore o seu processo. É o atendimento do todo dia, são as tarefas repetitivas que você fazia antes, que agora não precisa. Então, os posts já podem ser programados para entrar em automático, não tem que estar online às 18 horas para postar todo mundo. Você consegue deixar programado. Então, Sim. A inteligência artificial, ela não é uma vilã. Ela é nossa melhor amiga. Tipo, eu e meu ChatGPT, né? Exato. Que é uma das IAs que a gente usa, mas existem trilhões de IAs que a gente pode usar, por exemplo. Existe uma IA que você pega os vídeos do YouTube, joga lá dentro, ela faz os cortes automáticos, já sai tudo editado. Você faz alguns ajustes ali na edição e você tem 50 vídeos em menos de 15 minutos. Então, a IA vai substituir o trabalho daquela pessoa que não consegue se destacar, que não consegue colocar sua opinião, que não consegue fazer a sua parte. Então, eu acho que vai sim substituir as pessoas, mas somente aquelas que não estão dispostas a usarem os recursos a seu favor. Com certeza. Concordo em gênero, número e grau. Outro assunto que eu percebo, né? Que as pessoas veem, às vezes, que não conhecem o nosso trabalho, como que funciona, elas acham que é só uma valorização de marca, né? Como que tu mensura a parte do retorno sobre o investimento? Que a pessoa espera, né? Tipo, eu tô investindo na agência e eu preciso desse retorno. Tu tem como mensurar isso hoje? Então, existem diversas formas que a gente pode mencionar isso, principalmente. Você pode ter, por exemplo, um ManyChat dentro da tua operação para metrificar todas as pessoas que entram pelos comentários dos vídeos. Tem algumas coisas a gente consegue mencionar em dados e algumas coisas elas são secundárias. Então, por exemplo, posicionamento digital
trabalha muito forte a parte do branding, né? Então, a gente tá trabalhando o branding. Se a gente tá trabalhando a imagem, eu preciso saber se quando o meu cliente chega para uma pessoa terceira, aquela imagem que a gente tá tentando imprimir é o que os outros estão observando. Então, fazer pesquisa com a galera que a gente que é conhecido ou não é importante também. Mas daí, para dentro das métricas que a gente tem, né? Primeira coisa, se eu quero aumentar seguidor, o cliente tem o objetivo de aumentar o seguidor. Eu tenho a métrica de insight todo mês para saber se está ganhando seguidor ou não. Dentro dos próprios insights do Instagram, você consegue saber exatamente qual que foi o criativo que mais trouxe seguidor naquele mês. Sim. O próprio Instagram já dá isso, né? Além disso, a gente consegue metrificar via direct para quem fica fazendo os comentários também. Se não tem um mini chat, mas as pessoas estão comentando e levando pro direct, dá pra fazer também. Existem alguns outros recursos, como, por exemplo, o social selling. Não tá junto com o social media. Social selling é uma coisa, social media é outra. O social selling é a pessoa responsável, né, por fazer esse engajamento pelo direct e trabalhar as vendas e tudo mais de toda aquela galera que tá dentro daquele perfil. Então, é um segundo jeito de você conseguir metrificar se aquelas pessoas que estão entrando são qualificadas ou não. A gente tem também a parte do tráfego pago acoplado junto com a parte do social, né? Que a gente consegue levar para dentro do direct numa campanha de mensagem, a gente pode levar para mais comentários, engajamento, aumentar o número de seguidores. Mas dentro do orgânico, é muito essa percepção. Porque, assim, uma coisa que é importante de todas as pessoas entenderem, vocês que estão ouvindo, a parte do post em si, ela é uma pequena parcela da jornada do cliente. Então, geralmente, uma pessoa tem vários pontos de contato até comprar de você. A gente pode pegar um exemplo muito simples. O McDonald's, ele investe mais ou menos uns 100 milhões, sei lá, quantos milhões nas propagandas de intervalo do Big Brother, tá? Vou pegar esse exemplo. As pessoas assistem na TV, elas olham no site, elas procuram no Instagram, elas olham no Google, elas vêm no TikTok e no fim elas compram. Então, olha toda a jornada que teve. No meio de tudo isso, ela vai olhar os posts, ela vai olhar os comentários, ela vai olhar toda essa gestão. Se eu não tenho uma presença digital, essa parte já exclui. Geralmente, tem um cliente nosso da Flórida, que ele é dono de uma construtora, de uma empreiteira lá. E eles não tinham um posicionamento digital, ele tava indo pra Miami, tava dentro do avião, e daí o cara começou a conversar com ele e tal, e eles vendem casas, tipo, milionárias, bilionárias. E ele falou assim, qual que é o Instagram da tua empresa? Daí ele falou, eu não tenho. Antes de fechar comigo, eu não tenho. Ele falou... Esté, o cara automaticamente parou de me ouvir. Porque eu não tinha um Instagram. Falou, isso não tá certo. Ele falou, fiquei gaguejando porque não sabia o que responder pra ele. Então, a presença digital, ela é um pilar muito importante dentro das redes sociais, da organização da empresa, né? Não dentro das redes sociais, mas dentro da organização da empresa. E a gente tem vários pontos que precisam ser analisados para a gente conseguir chegar nessa conclusão. Então, nunca é só um relatório de métricas. É todo o contexto envolvido. Por isso que a gente fica super imerso dentro da parte de produção de conteúdo e das estratégias, porque eu tenho que estar muito alinhada com o todo, e isso inclui ações no on e no off. Por exemplo, a gente contratar um castorzinho, por exemplo, a gente atende um cliente de colchão, né? E ele contrata um castorzinho pra ficar lá fazendo ação no dia pra chamar a pessoa pra dentro da loja. A gente vai fazer produção de conteúdo, a gente vai postar isso nas redes sociais, vai atrair mais pessoas. O conteúdo que tem dentro da balinha, grudado junto, ele importa, porque tudo isso leva a pessoa a um fechamento. Então, nunca é só uma coisa. Não é que você vai fazer um post 2 vezes por semana, sei lá, 2 posts por semana no teu feed e você vai faturar milhões. Não vai. Entendeu? Muito pelo contrário. Você tem que fazer uma série de coisas para chegar em resultados como esse. Então, é produção de conteúdo mais forte presente dentro das redes sociais. É você ser autêntico. É você trazer autenticidade para dentro da tua marca e pensar fora da caixa também. O que é pensar fora da caixa? Às vezes é fazer uma coisa que ninguém tá fazendo. É dar um presentinho, chamar as pessoas no direct pra conversar, é ouvir o cliente. Tem muita gente que nem escuta o cliente, sabe? Só fica fazendo, não para pra ouvir. Então, dados,
A gente tem que metrificar os dados, porque contra dados não há argumentos, né? A gente começa a metrificar, mas a gente é um todo. O orgânico nunca é só uma coisa. Ele é uma série de coisas que levam a um resultado maior. Sim, muito bom. E sobre essa parte da mentoria, né? Para outras social medias, como eu. Tu tem hoje quantas clientes de mentoradas, assim? Eu já tive 5 mentoradas ativas, eu tenho só você hoje, por uma questão de organização. Hoje eu só atendo mentoria individual, a gente ainda não tem mentoria em grupo. Eu digo a gente porque nunca sou uma pessoa que trabalha com isso, né? Sempre tem uma organização por trás. Mas a parte da mentoria eu levo ela muito a sério. Então, você mentorar uma pessoa, você guiar uma pessoa numa jornada de crescimento de uma empresa é extremamente importante. Então, você tem que estar presente, você doa o seu tempo, seus neurônios, enfim, várias coisas. Então, eu guio pessoas nessa jornada. Eu atendo muita consultoria, então tem uma reunião que as meninas fazem comigo, às vezes, que é pra guiar a carreira. Eu tô nessa fase, o que eu faço agora? A gente senta, metrifica tudo que precisa acontecer, e daí, a partir disso, geralmente as meninas fecham ou não fecham a mentoria, né? Entendem o cenário que precisa ser trabalhado e depois cai pra dentro da mentoria, que é o nosso processo mais padrão hoje, porque como tem muita social media que comprou um curso e começou a fazer, entrou numa bagunça sem fim que não consegue sair. Então, eu preciso entender todo o cenário pra conseguir guiar essa pessoa e, de fato, ela ter resultado ou não. Mas tu quer continuar trabalhando com isso? Sim, com certeza. Muda bastante a vida das coitadas que estão passando trabalho, né? Que bom, mas esse é o objetivo, né? Nosso objetivo é sempre evoluir. Então, eu preciso ter muito claro qual que é o ponto B da pessoa, porque eu preciso levar ela pro ponto B. Então, tem que guiar. Isso exige muita responsabilidade. Ótimo. E sobre essa parte, né, voltando pros clientes, né? Se o cliente vai contratar uma agência, o que tu acha que pode dar acender a luz dele, que tem algo errado ali, né? Pra agência que é ruim, digamos assim. A ideia é, no caso, entender quando identificar que é uma agência tá sendo ruim. Tá. Pontos importantes. Primeiro, você não conseguir comunicar aquilo que você gostaria. Se você abre o teu Instagram, você olha ele, você não se identifica, você tem uma pessoa fazendo isso pra você, alguma coisa tá errada. Que a pessoa não conseguiu entender a essência do que tu quer. E isso é o mais comum, né? Geralmente, os briefings são mal feitos pelas social medias. Elas não sabem fazer as perguntas corretas. Muito antes de saber falar, você tem que saber ouvir. Mas você tem que saber conduzir as perguntas. Então, por exemplo, a gente tá num bate e volta aqui, né? Se me pergunta, eu te respondo. Eu tenho que ouvir e entender o que você tá me perguntando pra eu conseguir responder aquilo que tu tá me pedindo. Senão, eu vou começar a falar o que eu quero. Que acontece muito. Às vezes, na reunião de briefing, a gente pergunta uma coisa pro cliente, ele começa a falar o que ele quer e não o que eu perguntei. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de extrair o melhor do cliente. Eu tenho que saber a história dele, eu tenho que saber a história desse negócio, eu tenho que saber quais que são os objetivos, que são perguntas mais genéricas, mas eu tenho que ir mais fundo. Então, por exemplo, uma das perguntas que eu faço pros meus clientes: qual foi o dia mais feliz da tua vida profissional? E daí a pessoa fica perguntando. E fica pensando, né? E é pra pensar. Porque a gente não pode ser raso nas respostas dessas perguntas. Elas têm que ser profundas. Porque se eu quero me destacar no mercado, eu não posso falar o que tá todo mundo falando. Então, eu tenho que entender a essência daquela pessoa. Então, pontos que a gente precisa identificar. Se você não se vê, é um ponto importante. Se você não tem uma identidade visual bem definida, porque a gente precisa ter, né? A gente tem que trabalhar e tem que ver que os outros estão entendendo aquilo que eu tô falando. Então, por exemplo, nossos clientes do lançamento. Se eu tô fazendo uma série de conteúdos e nunca dá certo, alguma coisa tá errada. Então, a gente tem que rever a estratégia e o conteúdo. Às vezes acontece, nem sempre a gente acerta a mão. Mas às vezes chega num ponto que você não tá dando resultado de jeito nenhum. Então, talvez não faça sentido, mas aquela parceria precisa de uma pessoa que realmente entenda daquele conteúdo, né? É entender muito as fases. Então, você como pessoa tem que analisar se a pessoa traz ideias criativas, se ela consegue trabalhar bem os pontos, se ela tá alinhada e principalmente se vocês dão match, porque às vezes não dá match, cliente e social media não dá match. Então, tu tem que trabalhar com uma pessoa que você trabalhe bem, porque o social media é a pessoa que traduz tudo, é a ponte do conhecimento, né? Então,
o expert tem o conhecimento, o lead precisa saber da informação. A gente é a ponte que liga o expert e o potencial cliente, o lead, né? Então, a gente é um Google Tradutor. A gente traduz em termos marqueteiros, né? Traz de um jeito, apresenta dentro das redes sociais de uma forma que o outro consiga entender aquilo que eu tô oferecendo e fale, nossa, isso aqui é pra mim, eu preciso disso. Então, o nosso trabalho é chegar naquelas pessoas. Então, tem que ter uma pessoa que realmente entenda do teu produto e entenda dessas artimanhas, né? Tipo, tem que ser alguém que entende de marketing, que estuda, enfim, que trabalha tudo isso. Entendo. Ótimo. Se tu pudesse mudar alguma coisa na tua profissão hoje, para torná-la mais justa, o que seria? Eu faria com que as pessoas entendessem cada vez mais que o conteúdo é a base de tudo. A produção de conteúdo é a porta de entrada para tudo. Só que a gente, infelizmente, o mercado se prostituiu muito. Muita gente na pandemia começou a trabalhar com isso. Gente sem instrução, que tá fazendo o que acha que tem que ser feito e não tá estudando, e isso é muito triste. Então, eu traria instrução, eu traria vontade de estudar para os outros e traria essa consciência de que o conteúdo é a única forma de chegar em lugares que você nunca imaginou chegar. Porque o pago é assim, você paga para ser visto. O orgânico, você não tem dimensão de quantas pessoas você pode chegar. Tem gente que chega a trilhões, milhões de visualizações num conteúdo orgânico, né? A gente pode pegar isso dentro do Instagram, TikTok, YouTube, todas as redes sociais. Então, eu mudaria essa percepção, que eu acho que já tá acontecendo, com o tempo vai acontecer, que vai ter muita gente fazendo coisa muito ruim, as pessoas vão começar a sair do marketing, vai ficar escasso, vai ficar caro, e as pessoas vão começar a valorizar quem realmente se destaca, porque entrega um resultado diferente. Claro. E é natural, isso acontece com todas as profissões. Eu acho que a produção de conteúdo vai ser isso também. A gente podia ter, tipo, um conselho, né? Tipo, CRM, CRF. Exatamente. Que, tipo, a pessoa tem que fazer um curso, tem que fazer uma prova. Porque, como eu falei, né? Às vezes tu nem faz curso, faz qualquer coisa e tu é social media. Então, E assim, um conteúdo viralizar é uma coisa. Você pode trazer um monte de seguidor e você acha que isso é saber de estratégia. E não. Sim. São várias ações que tem que acontecer num perfil para construir o posicionamento daquela pessoa. Então, construção de branding, né? Trabalhar a marca, o que torna a Red Bull inesquecível? Red Bull dá asas. Então, é trabalhar muito bem esse lado, o teu slogan, por exemplo, né? O que faz o Nubank, se eu falar, tipo, uma marca roxa, tu vai lembrar de quem? Provavelmente do Nubank, só que existem várias outras que são roxas, sabe? Tipo, se eu falo azul e laranja, remete a Itaú. Talvez pra você tenha remetido a alguma outra coisa. Então, cada um tem que fazer esse seu papel. E daí as pessoas estão fazendo só post no Instagram, sem fazer ações secundárias, achando que é assim que vão descobrir tudo. E não é, são várias coisas. E tem várias pessoas da área das vendas, né, que são também nossos colegas aí, mas que falam que não precisa conteúdo. Que é só que conseguem vender com alguns posts ali que tu faz de vez em quando, tendo uma vitrine, e a constância não importa. Então, é só tu saber vender. Social selling, por exemplo, né? É que se você quer só vender e sem criar relacionamento é uma coisa, talvez realmente dê certo você fazer 6 posts. Mas você quer só vender por vender, ou você quer que as pessoas te conheçam, que elas virem suas fãs? Por que influenciador... Porque a gente tá vivendo uma era onde influenciador tá abrindo loja, influenciador tá abrindo empresa e faturando milhões. Porque eles são amados pelos fãs. Então, os fãs vão comprar tudo o que eles vendem e o que eles falarem. Então, é muito diferente você vender por vender. Tipo, se você quer só venda no final, é uma coisa. Agora, se você quer construir imagem, nome... A Boca Rosa faz isso muito bem. Ela tem uma legião de fãs que amam as maquiagens dela, e se ela lançar uma blusa, as pessoas vão comprar. Então, o que você quer? Lembram do porquê que eu falei antes? Então, começar pelo porquê é isso. Se você quer só vender, talvez a produção de conteúdo não seja pra você. Agora, se você quer ser conhecido... A gente influencia as pessoas todos os dias. Eu falo que se você é mãe e pai, você influencia uma pessoa todo dia dentro da tua casa, que são os teus filhos. Então, você influencia suas amigas, todo mundo tá influenciando. A questão é, você quer influenciar 10 pessoas ou 100 mil pessoas? Você pode escolher. Ótimo. Muito bom, muito obrigada pela tua presença. Quiser deixar um recado especial aí, final,
as pessoas te seguirem também, onde que podem te encontrar. E eu também vou deixar aqui em algum lugar o teu link para chegar no teu Instagram e as pessoas te conhecerem e te acompanharem. Quero agradecer, né, a participação, a oportunidade de estar aqui. Minha mensagem final, assim, para todo mundo é que quanto mais humano você for, mais difícil de você ser substituído. Porque a gente tá vivendo numa era onde tudo é muito automatizado, mas ninguém exclui uma emoção. Então, você ser de verdade, né? Você se colocar nesse lugar de ouvir, de ser humano realmente, para tocar a alma do outro, é o que te torna único, é o que te torna autêntico. Então, se eu pudesse deixar um conselho para todo mundo, faça o seu, mas sempre com o coração. Em tudo que você tiver, coloque o coração, porque as coisas vão acontecer. Se vocês quiserem me seguir, meu @ é @StéSocialMedia. Lá dentro do meu perfil, a gente trabalha conteúdo para social media e também sobre produção de conteúdo no geral. Então, eu falo muito sobre lançamento e tudo mais. E é um prazer estar aqui com você. Obrigada por isso. Obrigada também. E para você que nos acompanhou, compartilhe esse conteúdo, já aproveita, segue e ativa as notificações, porque agora toda semana vai sair um conteúdo novo no YouTube e no Spotify.